Vamos começar. Essa é essencialmente o último assunto, né, que faltava para a gente finalizar a disciplina. Semana que vem eu vou ficar disponível só para quem tiver alguma dúvida, algum comentário, né? Lembrando que o último dia que eu tenho para entregar as notas de vocês de disciplina é hoje. Portanto, eu peço a vocês que confiram se está tudo ok. Pelo que eu dei uma checada, todos os que cursaram, né, a disciplina, que não desistiram, que entregaram as atividades, ninguém ficou com problemas de nota, então, mas é sempre bom que vocês deem uma conferida, se não tem alguma nota errada, se não tem alguma coisa assim, porque eu consigo corrigir isso ainda hoje. Depois de hoje eu já não consigo mais fazer essas correções, tá? Então, usem também aí o tempo de hoje para dar essa conferida, tá? Um elemento do circuito que a gente não analisou ainda, né? Claro que existem muito mais elementos de circuito, a gente está aí falando de uma eletricidade aplicada inicial, né? Primeira abordagem, depois vocês vão ter outras disciplinas ligadas à eletricidade. Professor, Sim? o senhor começou a gravar aula? Já faz algum tempo. Ah, não, tá certo. Aqui ontem o senhor esqueceu. Beleza, então. Não comecei. É que na realidade aconteceu uma coisa esquisita. Ele agora tem um sistema que me permite deixar a gravação automática, mas ele não funciona. Por isso que eu acabei esquecendo alguns dias no início. Tá? Então, os materiais continuam à disposição de vocês. Aliás, lá no canal do YouTube, né, o canal é aberto, vai continuar à disposição de vocês futuramente. E hoje a ideia aqui é o que é um capacitor? Né? Qual é a função do capacitor dentro de um circuito? Né? Como é que eu identifico, por exemplo, que eu tenho um capacitor num circuito? Tem uma maneira muito simples, muito trivial de vocês identificarem a existência do capacitor. Né? Vamos pensar, por exemplo, na televisão atual, né? As televisões que a gente tem aí nas nossas casas. Quando você deixa a televisão no modo stand-by, né, que ela está desligada e que tem uma luzinha vermelha lá acesa, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, eu recebi um sinal aqui de instabilidade da rede. Bom, Por um instante ficou mudo. Por um instante. tá. Recebi um sinal aqui de instabilidade da rede. Bom, espero que não continue. Quando a gente tira a presa da televisão da tomada, vocês já devem ter observado que a luzinha vermelha permanece acesa por um tempo e aí depois ela apaga. Do mesmo jeito, quando a gente conecta novamente o televisor, né, na tomada, demora um tempinho para aquela luz acender. E só depois que aquela luz acende que você consegue ligar a televisão. Todo mundo já deve ter notado isso, né? O tempo que demora para a luzinha acender é o tempo de carga do capacitor. E o tempo que ela fica acesa depois que você desconecta da tomada, até ela apagar, é o tempo de descarga do capacitor. Tá? Então, ali você tem entendimento de que aquela luz foi acesa quando o capacitor estiver totalmente carregado, e enquanto ele estiver carregado, ela permanece acesa, e aí você leva um tempo para que ele descarregue quando desconecta, né, o equipamento da tomada. Então, o capacitor, ele também é conhecido como um acumulador. Tá? Porque a principal função dele qual é? É acumular cargas elétricas. Tá?
dentro de um circuito. Tá? Praticamente todos os circuitos possuem capacitores hoje. Dificilmente você vai encontrar um circuito que seja só resistência, né? Exceção, claro, quando você pega o circuito quando você conecta uma lâmpada, né, numa pilha, uma versão assim bem pouco elaborada de uma lanterna, aqui não é um circuito somente resistivo, mas a grande maioria dos circuitos possuem o capacitor, tá? Eles consistem em que, essencialmente, tem vários formatos de capacitor, tem o cilíndrico, tem o de placa paralela, enfim, tem um monte de formatos, mas essencialmente o que é um capacitor? Ele é um isolante, tá? Separando dois condutores, e esses condutores estão com potenciais elétricos distintos. Então aqui um exemplo, né, do capacitor muito comum, aquele que, quando a gente olha uma placa de circuito, né, ele aparece aí com duas conexões aqui, né, ele aparece ligado direto na plaquinha do circuito, e eu tinha deixado uma plaquinha de circuito aqui para mostrar para vocês, tá ela aqui, ó. Deixa eu ver se a iluminação vai permitir que eu mostre isso para vocês, só um minutinho, para que vocês consigam identificar aí o capacitor ligado no circuito. Vocês estão vendo? Ok, agora estão vendo sim. Todo mundo consegue ver uma placa de circuito aqui, né? É um circuitinho bem simples, né? Esse circuito é um circuito de carregamento de portas USB. Vocês veem aqui as saídas para carregar a porta USB. Quem consegue identificar os elementos do circuito aqui? Deixa eu virar ele de lado. Assim. Quem é esse cara aqui que meu dedo está apontando? Esse parece uma bobina, professor? É uma bobina, né? Um transformadorzinho, né? Que ele tem aqui, porque a porta USB não trabalha com 110 volts. Opa, aqui não ficou legal. Deixa eu botar aqui numa posição melhor para vocês conseguirem visualizar. Espera aí que eu preciso eu mesmo melhorar aqui a minha visão disso. Agora que eu entendi, eu tentei de cabeça para baixo, por isso que o vídeo dá errado. Aqui a gente tem um transformadorzinho, né? Porque ele tem que transformar a DDP. Nesse aqui ficava ligado à tomada, então ele tem que transformar a DDP na DDP que vai carregar. E esses caras aqui, quem são? Esses caras aqui são os capacitores, né? Olha o formatinho dele ali, tá? Inclusive está aqui a descrição dele, deixa eu aproximar mais, olha lá, tá em micro, a resolução não é tão boa assim, em microfaraday, tá? Então esse capacitor aqui que eu mostrei para vocês, ele tem exatamente esse mesmo formato do capacitor que está aqui na tela, né? Ele é conectado na placa aqui por baixo, tá? E o que ele tem dentro dele? Ele tem dentro dele materiais dielétricos, é muito comum que seja papel embebido em óleo, tá? E placas metálicas fininhas com diferenças de potencial. Por que ele acumula carga? É simples e ao mesmo tempo nem tão simples de entender. Você tem aqui uma placa metálica, corrente chega nela. Tá? Você tem aqui outra placa metálica, uma está no polo negativo e outra está no polo positivo.
E você preenche esse miolo aqui com um material que não deixa a corrente elétrica passar. O que vai acontecer aqui nesse meio, né? Para anular essa diferença de potencial, se aqui eu tenho um acúmulo de cargas negativas e aqui um acúmulo de cargas positivas, esse meio material vai fazer o seguinte, ele vai polarizar as moléculas, né, dentro aqui do material dielétrico, né, que compõe o capacitor, de maneira a anular essa diferença de potencial aqui dentro. Mas não vai ter corrente elétrica de cargas passando de um lado para o outro. Tá? O circuito ele só vai estar carregado quando o capacitor estiver inteiramente, né, carregado e capaz de anular essa diferença de potencial. Então eu coloco ele na região que tem um campo elétrico daqui para lá, e o capacitor cria um campo elétrico de lá para cá, de tal maneira que esses campos elétricos se anulem, tá? E daí a gente não tem mais corrente elétrica de carga circulando aqui. Aí você me pergunta, putz, Grilo, para que serve o capacitor então, né? Se ele não deixa a corrente elétrica fluir. Vocês vão ver isso mais adiante, na disciplina especialmente de eletricidade industrial, etc., que uma corrente elétrica ela é formada por duas componentes, tá? A chamada corrente de carga, que realmente carga elétrica em movimento, mais a chamada corrente de deslocamento. Corrente de deslocamento essencialmente é uma onda eletromagnética, tá? A onda ela transporta energia, mas não carga. Então, qual é a função do capacitor num circuito? É fazer com que nesse circuito, a partir dele, circule somente a parte que é a onda eletromagnética e não as cargas elétricas de fato. Né? Esse é o regime estacionário do circuito elétrico que tem o capacitor. Não tem mais carga circulando, a carga só circula nele no momento em que ele está carregando ou descarregando o capacitor, por isso que é um momento mais perigoso de choque, tá? Mas ele tem a circulação da corrente de deslocamento, que é uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética é mais rápida, ela aquece menos, tem uma série de fatores que fazem com que seja mais interessante trabalhar com ela do que com a corrente de carga diretamente. Então, o papel do capacitor no circuito é esse. Tá? Como eu disse, simples por um lado de entender, complicado de outro, né? Dúvidas, comentários? Tá. A capacitância, né, que é a medida aí da capacidade de um capacitor, né, é uma medida que a gente vai usar aqui, a capacitância de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Tá? O que é a capacitância? Ela é uma grandeza física, ela é escalar, tá? E ela mede a quantidade de cargas que pode ser armazenado por um capacitor para uma determinada diferença de potencial. Então, aqui a definição de capacitância, ela é carga elétrica dividido pela DDP a qual ele está submetido. Quanto maior a DDP para uma determinada quantidade de carga, menor a capacitância. Quanto maior a quantidade de carga para uma determinada DDP, maior a capacitância, né, deste capacitor. Pelo termo que ficou feinho, tá? A unidade de capacitância é o farad,
que vem do nome do Faraday. E vocês vão observar na maior parte dos circuitos, né, evitem ficar quebrando, tá? Esse circuitinho aqui, por exemplo, ele está pifado, por isso que eu desmontei o equipamento, senão seria um... Mas é interessante, às vezes quando você tem um equipamento que já está danificado, dá uma olhada nele para ver como é que ele funciona, tá? Por exemplo, esse aqui, quando você olha por baixo, você vai ver os circuitos integrados, eles não estão em cima, né? É uma arquitetura um pouco diferente, tá? Então, na maioria dos circuitos que vocês forem olhar, dos equipamentos, vocês não vão ver Faraday, mas sim microfarad, que é, né, nada mais é que o 10 a menos 6 farad, porque o farad é uma unidade relativamente grande, tá? Então, na maior parte dos circuitos que a gente tem contato hoje, os capacitores são medidos, são especificados em microfarad. Tá? Muito cuidado com alguns eletricistas que eles confundem, eles não sabem o microfarad, eles chamam de Faraday, não de Farad, e esquecem de falar o micro. Tá? Infelizmente é bastante comum nos eletricistas aí mais práticos, né, desses que a gente contrata para arrumar aí alguns probleminhas em casa. A capacitância de um capacitor, né, desse elemento de circuito, ela é determinada por dois fatores. Um deles é o material que é colocado, né, o dielétrico que é colocado ali no meio, e também pela forma dele, pela geometria. Então, se você tiver o mesmo material, mas tiver formatos diferentes, na hora que você faz o cálculo do quanto que ele consegue acumular de carga, você vai ter uma certa diferença. Se ele é circular, se ele é esférico, se ele é quadrado, né? A maior parte dos capacitores que a gente tem hoje no mercado, eles têm essa forma cilíndrica aí, que acaba sendo a mais eficiente, né? Não esquecendo que, dado um perímetro fixo, a circunferência é a maior área geométrica que a gente consegue ter. Vocês sabiam disso? Ninguém sabia disso? A ideia aqui é a seguinte, ó. Se você tiver... Deixa eu apagar isso aqui, que foi de ontem. Se você tiver uma linha fechada, né, um barbante assim fechado, amarrado, né, qual a forma que você pode dar a ele que vai ter a maior área interna? Você poderia criar um quadrado, um triângulo, uma forma esquisita assim qualquer, mas a maior área que você vai conseguir dar a ele é a da circunferência. E aí, por conta até disso, né, dessa geometria, o capacitor cilíndrico, né, onde as placas elas são colocadas assim, né, como eu mostrei aqui na outra figura. Tá? Opa. Deixa eu voltar aqui mais um. Então, esse formato aqui acaba sendo o formato mais usado porque ele vai ter a maior área possível usando a mesma quantidade de material dielétrico. Além do formato, nós temos também a questão do material. Tá? Então, a capacitância, por exemplo, de um capacitor de placas paralelas, né, colocados ali cilindricamente, ela é dada pela permissividade do meio, a área e a distância entre as placas. Então, quanto maior a área das placas que vão ser colocadas, uma placa, outra placa, quanto maior a área,
maior a capacitância. Quanto maior a distância, menor vai ser essa capacitância. E aí você tem todas as equações para calcular a capacitância dos capacitores, dependendo do formato, mas também dependendo da chamada rigidez dielétrica, né? Rigidez dielétrica, por exemplo, do ar é 3 vezes 10 a 6, e ela vai aumentando, né, até chegar aí num valor, por exemplo, como o de 20 a 30 vezes 10 a sexta do óleo que é colocado lá, né, dentro dos transformadores e dentro dos capacitores, né? A gente tem aqui que a porcelana, que é bastante usada como isolante, está na faixa de 12 vezes 10 a sexta, né? O teflon, bastante usado hoje também, né? O papel, que é muito usado dentro do transformador, associado com óleo. Tá? Então você faz uma associação de óleo e papel. Boa parte dos transformadores tem essa configuração, né? A madeira e a borracha, né, eles são bons, tem uma rigidez dielétrica boa também, mas lembrando que eles são inflamáveis, né, o que acaba sendo um problema. O papel também é inflamável, mas a madeira mais complicado. Tá? Então a gente pode calcular o campo elétrico criado entre as placas, né, de um capacitor. Dessa maneira, o campo vai ser a diferença de potencial dividido pela distância entre elas, e aí vocês podem chegar no campo que ele cria para contrabalançar, para impedir aí a passagem de cargas elétricas dentro do meio. Tá? Como eu adiantei no outro desenho, esse bloqueio à passagem de cargas elétricas promovido por um capacitor, ele vem do fenômeno, né, do natural, que é a polarização do material no interior do dielétrico, que vai ser ilustrado aqui na sequência. Tá aqui, quando a gente tem o capacitor desligado, né, desconectado da tomada, por exemplo, né? Nesse caso aqui não é da tomada, ele está desconectado da bateria. A gente tem as cargas elétricas da maneira usual delas, natural, né? Cargas positivas e negativas misturadas, quando a diferença de potencial é estabelecida entre as placas do capacitor. Aí, cargas negativas são atraídas para a borda positiva e cargas positivas para a borda negativa. O tempo que ele demora para se reorganizar desta forma, né, o tempo que ele leva para sair desse estado e chegar nesse estado, é o chamado tempo de carga e descarga de um capacitor. Então, quanto maior for a rigidez entre as placas, maior vai ser a quantidade de cargas elétricas que podem ser polarizadas, né? Portanto, maior vai ser a capacitância, e isso significa, então, que para melhorar, né, calibrar um capacitor, eu preciso trabalhar com a geometria dele, mas também levando em conta o elemento material que eu estou usando ali no meio. Tá? Eu tinha pensado em deixar alguns exercícios de fixação para vocês, mas acho que vocês podem ver a solução desses exercícios já direto no canal do YouTube. Né? Já não está mais valendo nota, a gente já não tem mais nota para atribuir, então eles estão todos lá. E com isso eu finalizo aí o que eu tinha planejado de apresentar para vocês neste semestre, né, como primeira disciplina, como primeiro curso de eletricidade, de projetos mecânicos. Eu sei que muitos de vocês tiveram algumas dificuldades para acompanhar a disciplina, dificuldades técnicas, mas também de compreensão, né?
ao contrário do professor Christian lá na Física 1, que ele pode fazer exemplos fáceis do cotidiano, que vocês podem pegar um objeto, soltar e pensar o que acontece quando eu jogo um objeto e tal. A eletricidade tem o grande fator, o grande problema de trabalhar com coisas que não são visíveis a olho nu, né? Nós temos equipamentos eletroeletrônicos à vontade, né, quase, né? Somos aí servidos por aparelhos eletroeletrônicos, mas não vemos o funcionamento dele. A gente não vê um elétron circulando, a gente não vê um capacitor sendo carregado, né? O máximo que a gente tem de contato com ele é um desagradável choque, né? Quando você leva um choque, você percebe que a descarga existe, né? Quando você aproxima o braço da TV na hora de ligar e desligar, você percebe que ela tem uma carga e uma descarga do capacitor, por isso você tem os seus pelos do braço levantados, né? É o momento em que o capacitor está descarregando e você tem um fluxo, um campo elétrico gerado ali, que faz com que você tenha uma atração aí dos pelos. Então, é uma dificuldade, né? O professor de eletricidade bota desenho, traz vídeos, mas sempre tem que contar com a imaginação dos estudantes, o que nem sempre é tão trivial de fazer. Mas, vendo o desempenho de vocês, vendo as notas, eu acho que a gente conseguiu cumprir com isso. Tivemos muitas perdas, muita gente que abandonou a disciplina, mas os que ficaram até o final, todos conseguiram alcançar aí um conjunto mínimo de conhecimentos para seguir adiante no curso de projetos mecânicos. Eu agradeço aí a atenção de todos vocês. Na próxima semana, no horário das aulas, eu estarei disponível para vocês, caso tenham alguma dúvida, caso queiram fazer algum comentário. Mas o conteúdo da disciplina eu encerro hoje. Professor, abri a cama aqui. Eu nunca abri. Obrigado, professor, pelo conteúdo desse ano, desse semestre aí. Eu confesso que o meu conhecimento de elétrica era bem pequenininho. Eu sempre fui de mecânica, né? Então, eu nunca tive muito. Então, eu falei assim, esse ano eu entrei assim, eu vou pegar esse curso, eu vou até o final para aprender mais. Mas eu agradeço ao senhor o tempo que o senhor dedicou aí, tá? Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço a presença de todos e fiquem à vontade de manter o contato comigo, mesmo não tendo. Eu não sei se a gente ainda vai ter aula em outra disciplina ou não, tem alguns ajustes aí que ainda pairam nebulosos próximo semestre, né? Sempre assim, né? Ah, é. Mas, independente disso, mantenham contato. A gente vai continuar com o programa Escola de Inovadores, que eu acho um programa muito bacana, que vocês podem participar. Nesse programa vocês estarem em contato comigo. E dizer que foi um prazer tê-los conhecido, ter estado com vocês aí esse semestre. Ah, Caiane vai chorar. Professor, obrigado por tudo, então, professor. Abraço e boas festas para o senhor e família, tudo bem? Boas festas para todos, muita saúde, que ano que vem estejam todos bem também para a gente iniciar o semestre. Sim. Abração. Tchau. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.